Esta é a minha tape, ok? E eu quero ensiná-los a vocês a como medir aqui nos Estados Unidos, usar a medição que usamos aqui. Muitas pessoas têm perguntado: Roger, por que você não faz um vídeo mostrando? Tem muita pessoa que vem do Brasil para os Estados Unidos e muitos que já estão aqui tem algumas dificuldades no início de aprender a, a ler a tape, né? Hoje eu quero ensinar a vocês aqui algo básico para você já vir para cá, ou você que chegou agora, pegar rápido, de uma forma rápida. É bem prático, ok? É muito fácil você aprender a ler a tape. Se você decorar, eu sei que você é inteligente, você que está me assistindo, é muito fácil você decorar, ok? Essas medições, tá bom? Observe que esta tape ela é medida assim. Nós temos cada numeração destas maiores, números maiores, são chamados de inch ou inchas, ok? Esses maiores são inchas. Entre estes números e este número aqui, este número que é incha e este daqui, se pronuncia feet, ou seja, pés, tá bom? Então, de 1 a 12 é um pé, ok? É contado assim: 1 incha, 2 inchas, 3 inchas, 4 inchas, 5 inchas, 6 inchas, 7 inchas, 8 inchas, 9 inchas, 10 inchas, 11 inchas, um pé, ou 1 feet, ok? Em inglês é assim que pronuncia. E assim que pronuncia em inglês, este número é 10 inch, ok? Tá bom. Aqui você vai somar, vai contar de 1 a 12, vai dar um pé. Agora, de 12 a 24, vai dar 2 pés, tá bom? Porque se você olhar, você começa novamente. 1 incha, 2 incha, 3 incha, 4, 5 e assim sucessivamente, vai chegando no 12. Então, consecutivamente, você vai contar de 12 em 12, vai dar mais um pé. Você acrescenta um pé a mais. Um pé, no caso, mais 12 vai dar 2 pés, mais 12 vai dar 3 pés e assim vai dando sequência e aí não tem limite, tá bom? Agora, o que acontece é que entre uma incha e outra, ou uma inch e outra inch, você tem estes risquinhos aqui, tá bom? Eles são divididos em oitavos e quartos, ok? São 3 quartos aqui e dividido em oitavos também, tá bom? Então vamos lá, para você pegar rápido, ok? Vamos começar aqui do início. Aqui nós temos, né, 1 incha, ok? 2 inchas. Então, aqui está um pouco dirty, sujo, e vamos começar daqui. A verdade é que toda a tape, toda a trena, ela entre 1 inch e outra não muda, é todas iguais. Estes riscos são iguais em todos os lugares. Então, não vai fazer diferença se nós começarmos aqui do número 2 pelo fato de estar bem mais limpo aqui, porque a tape está suja de cola. Essa tape é uma tape que eu trabalho com ela e é inevitável, eu trabalho com cola, é inevitável não sujar, tá bom? Então vamos começar por aqui. Ok, nós temos, né, 2 inchas, ok? Aqui no caso 1 incha, 2 inchas. Então vamos começar aqui. Este aqui, tá bom? Este pontinho, você vai ver que depois do 2 tem um risquinho. Depois desse risquinho é este maiorzinho aqui, ele é chamado de 1/8, ok? 1/8 este. Por isso que é muito fácil você identificar a tape aqui, você aprender a ler ela.
Aí você salta esse pontinho, que esse aqui é 1,16, esse aqui quase ninguém se fala nele. Mas depois que você aprender estes maiores aqui, fica fácil você aprender a lidar com esses pequenininhos, porque na verdade, geralmente falamos mais estes, ok? Essas escalas aqui, elas são escalas para fazer escada, são escalas para fazer um projeto e são escalas para a gente ler um projeto. Então, estes aqui quase a gente não se fala nele, tá bom? Esses pequenininhos aqui, tá bom? Então, a gente usa mais esses maiorzinhos, tá bom? Esses aqui, ó. São 4 maiorzinhos. 1, 2, 3... Não, amanhã são mais. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? 7 maiorzinhos. E você vai aprender o nome deles agora. Tá bom? Então, você, né, desse risco de referência aqui, que marca 2 inchas. Aí você tem, este pequenininho, você salta ele e você vai começar a contar. 1/8, ok? Aí você tem, salta mais um, aí você tem 1/4, que vai chamar quarter. Então, são 2 inchas e 1/8, 2 inchas e 1/4, ok? Aí você salta novamente esse daqui. Aí depois deste 1/4, você tem 3/8. Aí você salta e você tem 1/2. Como eu aprendi, é fácil a decorar tape, a treina. Foi assim, dessa seguinte forma que eu aprendi. Entre 1/4 e 1 incha, ou a incha entre a base e 1/4, eu aprendi 1/8, tá bom? Entre 1/4 e 1/2 é 3/8. Então, fica fácil você pegar isso aqui, tá bom? Então, você tem 1/8, 1/4, 3/8 e 1/2, ou meia incha, ok? Então, você tem 2 inchas e 1/8. Você tem 2 inchas e 1/4 e 1/4, tá bom? E você tem 2 inchas e 3/8. Você tem 2 inchas e meia. Aí, depois do meio, vamos começar a falar para você aqui quais são o nome desses aqui. Depois do meio você tem 5/8. Este é o 5/8. Fica fácil você decorar. Depois do meio só tem o 5/8, ok? Aí depois do 5/8 tem o 3/4, ou seja, 3/4, tá bom? Aí você sempre soltando um e dando nome para esse maiorzinho, tá bom? Aí você tem, depois do 3/4, você tem, depois do 3/4, você tem, salta um e vem neste maiorzinho aqui, que é o 7/8. Depois do 7/8 é a outra incha. Então nós temos entre 2 inchas e meia, nós temos 1/8, 1/4, 3/8 e meio. Entre o meio e o número 3, ou 3 inchas, ou entre os, do meio ao 3 aqui, que é outro ponto de marcação, que vai dar outra inchas, você tem 5/8, sempre os maiores. Os menorzinhos que são iguais, você deixa eles por enquanto. Depois eu vou explicar sobre eles, tá bom? Para vocês, isso aqui é para vocês que é o base, tá bom? É base. Aí você tem meia inchas, 5/8, 3/4, 7/8. Acabou. Aí você tem outra incha, tá bom? Então você tem 2 inchas e 1/8, 2 inchas e 1/4, 2 inchas e 3/8, 2 inchas e meia, 2 inchas e 5/8, 2 inchas e 3/4, 2 inchas e 3/4 e 7/8, tá bom? E aí 3 inchas, 2 inchas e 1/8, 2 inchas e 4, 2 inchas e meia, 2 inchas e 3/8, 2 inchas e meia, 2 inchas e 5/8,
2 inchas 3 cora e 2 inchas 7 oitavo, 3 inchas. Tá bom? Então então vamos aqui. Já que você pegou isso aí, viu que é fácil, né? Agora eu vou medir essa mesa, a largura dessa mesa. Ok? Só para você ter uma ideia. Olha, esta mesa ela está dando 42 inchas, sempre lembrando que esses números pretos, negros, né, eles são inchas. Nós temos aqui 42 inchas e uma cora, ou 1/4, tá vendo? Onde que finaliza a mesa? Certinho. 2 inchas e 1/4. Viu que este maiorzinho, ele está entre 1/8? Tá vendo aqui, ó? Olha aí. Depois desse 1/4 tem o 3/8 e o meio. Tá vendo? Então, entre 1/4 e o 42 aqui é 1/8. E entre este 1/4 e o meio tá o 3/8. Então, são 2 inchas e 3/8. Esta medida ela pode ser falada assim. Por exemplo, eu perguntar a você, por favor, quanto é essa mesa de largura? Você pode dizer, olha, 42 e cora. Ok? 42 e 1/4, 42 e cora. Ou você pode dizer 3 pés 6, aí você utiliza este vermelhozinho aqui de cima para identificar a sua numeração. Tá bem? Tá vendo? 3 pés 6 e cora. Entendeu? Você pode falar o número para mim, mas se eu perguntar, não, eu não quero saber de quantas inchas, eu quero saber de quantos pés. Aí se trata desses vermelhinhos e esse negro maior, tá bom? Aí eu vou dizer, olha, esta mesa tem 3 pés 6, olha aqui, é o 6 aqui. 3 pés 6 e cora, ok? Para você identificar, bem bacana. Vamos medir esse negócio aqui, que eu não sei nem o nome disso. Mas vamos medir isso aqui, ok? Vou pegar bem aqui, aí eu vou colocar aqui. Olha quanto ele tá dando, né? Aqui, ó. Ele tá dando 14 inchas e 7 oitavo. Aqui, ó. 14 inchas e 7 oitavo. Deixa eu colocar melhor até para você ter uma noção. 14 inchas e 7 oitavos, ok? Olha aqui. 14 inchas e 7 oitavo. Olha que o 7 oitavo ele está entre o 3/4 e o 15, tá vendo? Eles são um pontinho maior, ok? Ou eu poderia pedir a você em pés, que vai dar quantos pés tem o que você está medindo agora. Ele tem 1 pé, 2 e 7 oitavos. Olha os vermelhinhos, tá vendo? O vermelhinho, 1 pé, 1 pé 2 e 7 oitavos. Mas também ele tem 14 inchas e 7 oitavos. É muito simples e fácil, tá bom? Fica a dica para você aí. Não se esquecer, ok? Quando termina aqui o 12, aí começa novamente, entendeu? Dando sequência, nunca muda. Entre uma incha e outra, essas medições aqui, essas marcações aqui, elas não mudam em toda a tape. Então, fica fácil para você. Toda vez que você falar, 6 inchas e 3/4, 6 inchas e 1/4, 6 inchas e 1/8, vai valer também para 12, para 11, para 20 e assim sucessivamente. Então, lembra aqui, ó, para você não esquecer. Nós podemos usar este lado ou este lado. Vamos usar o lado de cima, fica fácil. Tá bom? Aqui, ó. 7 inchas e 1/8. 7 inchas e uma cora. 7 inchas e 3 oitavos. Sempre os maiores. O maior de todos é cora, ok?
esse aqui, ó, esse maiorzinho. Estes são os oitavos e esses aqui depois eu vou explicar para vocês, ok? Mas esses aqui quase você não vai utilizar. Depois que você aprende esses maiores, fica fácil você dominar esses menorzinhos aqui. Então, 7 inchas e 1 oitavo, 7 inchas e 1 cora, 7 inchas e 3 oitavo, 7 inchas e meia, 7 inchas e 5 oitavo, 7 inchas e 3 cora, 7 inchas e 7 oitavo e 8 inchas. Viu? Então, lembra-se que entre o meio para frente nós temos 7 oitavo, ok? 7 oitavo, 3 quarto e 5 oitavo. Entre o meio ao 7 nós temos 1 oitavo, 1 cora, 3 oitavo. Então fica simples e muito fácil. E de todos estes são iguais, ok? Tá vendo? Entre o meio e o início, né, do que você vai medir, você tem 1 oitavo, você tem 1 cora, você tem 3 oitavos e você tem meia incha. Você tem 5 oitavos e você tem 3 coras e você tem 7 oitavos e a outra inchas. Ok? Entre um e o outro são estes que você precisa utilizá-la. Ok? Falou, Brasil!